Às vezes eu vou olhar aqui pra não me perder, porque quem me conhece sabe que eu falo demais, né? Ainda mais quando eu falo de nutrição, que é uma coisa que eu amo. Então eu acabo me empolgando demais, então eu preciso no mínimo de roteiro. Então, obrigada por você. Como é difícil a gente iniciar e se manter num projeto de emagrecimento e como isso é custoso, né? E quanto mais eu vejo que, na verdade, quando a gente arruma a alimentação, a gente arruma também outros aspectos da nossa vida, né? Porque tem que ter rotina. Acaba sendo muito importante a gente arrumar, ter esse projeto de emagrecimento, mas na verdade é para arrumar outros aspectos da nossa vida. Então hoje vai ser assim, ó, o básico, né? Então assim, o que eu preciso fazer para iniciar um projeto de emagrecimento definitivo? Tem uma frase lá no Alice no País das Maravilhas que ela tá no caminho, né? E aí tá o gato e vários caminhos. E o gato pergunta pra ela, pra onde você quer ir? E ela, eu não sei. E aí o que o gato falou pra ela? Olha, pra quem não sabe o caminho, não sabe o seu objetivo, qualquer caminho serve. Então por que eu gosto de pensar isso? Porque pra tudo a gente tem que ter um objetivo na vida, né? Tem que ter uma meta. Então assim, eu quero emagrecer 10 quilos. Tranquilo. Qualquer emagrecimento saudável e sustentável, ele é de mais ou menos 1 quilo por semana, mais ou menos 4 quilos por mês. Mas isso depende muito, depende da pessoa, depende do metabolismo, depende da idade, depende de um monte de coisa. Mas um resultado de 2 a 4 quilos por mês já é um resultado super bacana, tá? Então, pensando nisso, você vai estipular a sua meta. Nossa, eu quero tantos quilos. Beleza. Então, lembrando que, em média, você vai emagrecer por mês aí de 2 a 4 quilos, você vai saber mais ou menos quantos meses você vai precisar. Porque o maior erro de quando a gente inicia esse projeto é imaginar que a gente vai emagrecer 10 quilos em um mês. Gostaria muito que isso fosse verdade, que fosse saudável, mas quando acontece isso, a pessoa perde massa magra, retenção de líquido e o intestino voltou a funcionar. Então, por isso que a pessoa perde e aí a pessoa fica murcha, né? Fica parecendo uma ameixa seca. Então, o emagrecimento saudável que vai te proteger e que vai te manter é mais ou menos nisso. Então, o que eu sempre falo? Não tenha apenas o peso como a sua meta, tá? Então, vai lá, pensa nesse peso que você quer, divide por meses, por semana. Mas não tenha apenas o peso como a sua métrica, né? Então, uma métrica que é muito legal de fazer é tirar a medida da cintura, na menor parte lá da cintura, e do quadril da maior parte do quadril. Então, você vai ver ali no quadril e da cintura e vai medir. Uma vez por mês, você vai se pesar, colocar ali, e colocar a medida da cintura e medida de quadril. E aí você vai ver uma devolução. Isso, para quem vai iniciar um projeto, para quem quer fazer, é muito legal porque não fica presa apenas na métrica do peso. Porque o que acontece? Vai lá, se pesa, vê que emagreceu 1 quilo, não vou mais fazer mais nada, né? E tendo outras métricas, você vai ver que a cintura vai diminuir, às vezes o quadril vai diminuir. E outra métrica também, terceira métrica, foto. Tira foto de frente e foto de lado. Por quê? Porque é muito mais fácil da gente ver resultado com fotos, né? Eu acho que vocês já viram, assim, olharam uma foto e não se reconheceram naquela foto. Meu Deus, eu não tinha reparado que eu tava tão grande. Não sei se já aconteceu isso com vocês, de vocês repararem por meio de fotos que precisavam mudar. Então, é bem comum as fotos nos dizerem mais, né? Porque a gente não se percebe, acaba nem se olhando no espelho, né? Então, acaba fugindo do espelho, daí quando olha uma foto, assim, se apavora. Então, a foto é uma forma muito bacana de poder ter essa rotina, tá? Então, assim, quando a gente fala de alimentação, a alimentação é apenas um passo de uma rotina saudável. Então, o que acontece? A gente sempre fala que uma coisa puxa a outra, tanto pro bem quanto pro mal. Eu não sei se vocês já repararam. Repara às vezes no final de semana. Final de semana eu acordo mais tarde, como um pouco mais, não faço exercício, passo o dia inteiro no sofá. Então, assim, você vê que você tem o mesmo tempo do dia da semana. E olha quantas coisas a mais durante a semana você faz. Você trabalha, você estuda, você tem a sua rotina. Então, uma coisa puxa a outra. Quanto mais produtiva você é, mais produção, mais coisas você faz. E o contrário também é verdadeiro. Então, quando você acorda tarde, né, vai deixando, acumulando as coisas, e aí aquilo vai dando mais ansiedade, porque você sabe que tem um trabalho para entregar, que você precisa fazer o exercício e fica naquela ansiedade. Então, uma forma de quebrar esse ciclo é já iniciar já de manhã, de preferência, né, com uma rotina mais saudável, fazer atividade física já de manhã, para dar um check. Por que atividade física? Obviamente que a gente vai falar de alimentação, mas a atividade física ela também ajuda a manter uma rotina mais saudável. Por quê? Além da atividade física queimar um pouco de calorias, ela também libera alguns hormônios. Hormônios que vão dar uma sensação
de dever cumprido, sabe? De bem-estar. E isso ajuda bastante no controle da ansiedade, que é fundamental para manter ali a dieta, tá? Qual a recomendação de atividade física? Mais ou menos de 150 a 300 minutos por semana de atividade física moderada. Então, eu vou fazer exercício físico 3 vezes por semana, por exemplo. Então, 3 vezes por semana vai dar 50 minutos, tá? Então, coloquem essa quantidade de atividade física. Afora a atividade física, obviamente, a gente vai precisar cuidar da alimentação também. Mas assim, claro que o ideal é sempre fazer o acompanhamento. O que você pode fazer? Pega a sua rotina normal e vai anotando tudo que você come. Pega um dia e vai anotando tudo que você come. Vou pegar o café da manhã, por exemplo, tá? Então, bom, eu acordo de manhã, como um pão com queijo, com mortadela, e leite e café. Um padrãozão. Então, você vai anotando toda a sua rotina, num dia inteiro. E aí, assim, gente, a gente sabe, você sempre fala, quando você olha um alimento e é impossível de você fazer em casa, ele não é muito legal. Então, por exemplo, de tudo que eu falei, assim, leite é tranquilo, né? Você compra um leite, ele tá pronto. Queijo é super fácil de fazer em casa também, tem receita, inclusive, aqui no Instagram. Mas a mortadela é uma coisa que não tem como a gente fazer em casa, né? Por que será? Deve ser porque ela tem tanto químico, tanta coisa pra deixar ela naquele formato de mortadela, por exemplo, de embutido. Então, a gente sabe que esses alimentos que a gente não tem familiaridade, a gente olha a lista de ingredientes, não reconhece um monte de coisa, esses alimentos que são os alimentos que a gente chama de ultraprocessados. Então, eles não são legais por quê? Primeiro, por causa da quantidade elevada de aditivos, e outra, gente, é pela densidade calórica que esses alimentos têm. Então, é impressionante. Então, assim, você vai ver, esses dias eu coloquei no Stories, que me acompanha no Stories também, você vai comer 30 gramas de sucrilhos, por exemplo, ele tem 115 calorias. 115 calorias é uma banana inteira. E de sucrilhos é uma colher de sopa bem cheia. Então, frutas vão te saciar muito mais. Então, no exemplo do café da manhã, a gente tira a mortadela e a gente pode deixar só o pão, o queijo, o leite, tá tudo certo. Se você quiser colocar um salgadinho, né, coloca ali um ovo mexido, tranquilo, e adiciona uma fruta. Então, uma coisa muito legal e muito fácil de fazer é adicionar em todas as refeições uma fruta, um legume e uma fonte de proteína, tá? Os legumes e as frutas vão te dar fibras e vitaminas, tá? E vitaminas que vão manter a tua imunidade, né? Porque a pior coisa, a gente tá lá no processo de emagrecimento, no processo de vida saudável, fica doente. Aí fica gripado, né? Daí fica 3 dias mal e aí começa o ciclo, né? Porque daí fica parada, começa a não comer legal e aí já não vai pra academia. E aí quando você percebe, você tá há uma semana sem fazer academia, sem comer legal, sem fazer a sua rotina normal, tá? Né? Dividir, né? Não precisa comer um pratão. Só vai incluir, Nutri, mas qual fruta, qual verdura? Aqui você gostar mais. Então, tudo que a gente faz com gosto, a gente consegue manter mais, tá? Não tem problema se você não gosta de cenoura. Tem tantas outras coisas que você pode comer, por exemplo, né? Tem abóbora, tem mamão. Então, sempre colocar. O importante é comer. O importante é colocar legumes, verduras e frutas. Então, só de incluir, vocês já vão sentir bastante diferença, principalmente na imunidade e no intestino. Colocando frutas, legumes e verduras no dia a dia. A água é maravilhosa. Mas só 2. Primeiro, a desidratação ou a quantidade não adequada de água faz que você simplesmente pare o intestino. Então, pessoas que têm um intestino que não funciona legal, geralmente são pessoas que não tomam a quantidade correta de água. Por quê? O corpo, no desespero, vai lá nas fezes, lá no intestino, e vai reabsorvendo a água que tem nas fezes. Vai reabsorvendo. Então, por isso que saem as fezes tão duras. Então, a água é super importante. Por essa questão da constipação, né? Pra quem tem constipação, é de praxe. E outra coisa, o corpo, ele entra em estado de sobrevivência quando você não toma muita água. O que ele faz? Ele retém todo o líquido que você toma. Então, o pouco de líquido que toma, ele vai retendo. E aí, a pessoa fica inchada. Sabe aquela linha da cintura, da calça, que você tira no final do dia? Que tá com aquela marca já da calça, apertando aqui? Do sapato, apertando, mostrando as marcas? Isso quer dizer que durante o dia você não tomou a quantidade certa de água. E é bem normal as pessoas não terem a sinalização de sede. Quando a pessoa começa a ter sede, é porque você já está desidratado. Então, o último pedido de socorro é a sede. Então, para ter uma rotina saudável, a água é indispensável, porque ela vai ajudar na constipação e vai ajudar você não reter líquido, não ficar tão inchada, porque às vezes a pessoa tem pura retenção de líquido. A gente só acerta a água da pessoa, a pessoa murcha. A ansiedade, o estresse, tá diretamente ligado ao acúmulo de gordura, por causa de um hormônio chamado cortisol, que é um hormônio necessário de sinalização
Mas, se ele tá muito alto no organismo, ele acaba fazendo umas coisas que sabotam a gente. Primeiro, vontade de comer doce. Você já deve ter reparado quando você não dorme direito, o dia inteiro você fica estragado. É vontade de comer doce, vontade de comer carboidrato, sem vontade de fazer exercício físico, uma canseira desgraçada. Por quê? Porque se a gente não dorme direito, a consequência é essa vontade maior por alimentos com muita caloria, tá? Então, para diminuição do estresse, uma noite de sono é fundamental. Mas o máximo possível de sono. O sono é muito importante tanto para a reparação de tecidos na hora de dormir, né? Quanto no equilíbrio hormonal. Esse equilíbrio hormonal vai te deixar com mais vontade de fazer exercício, com mais disposição. Então, o manejo do estresse é fundamental para uma rotina mais saudável. A última dica que eu quero dar é: não faça dieta restritiva. Para com essa ideia que você tem que sofrer. Não. Então, coloca lá a quantidade de frutas, legumes e verduras e de 1 a 2 refeições livres por semana. Então, que é refeição, tá? Não é dia livre, é refeição. Então, assim, você vai seguir um dia normal de alimentação, de exercício, de água. E aí, nossa, vou pra festa de um amigo, vou jantar com meu marido, vou sair com a minha namorada. Você vai comer. Mas, de preferência, não faça o combo da bomba, que é álcool e fritura e doce, tudo na mesma refeição. Não. Elege uma coisa e vai e come aquilo. Porque, assim, a gente tem que cuidar que a bebida alcoólica é muito calórica também, né? Então, 1 grama de álcool, lembra lá quando eu falei que 1 grama de gordura tem 9 calorias? 1 grama de álcool tem 7 calorias. Então, assim, de preferência não beba. Mas se for beber, sempre opte por bebidas que você beba. Tome vinho, né? Tome bebidas quentes que você vai acabar. Muito obrigada pela atenção. Por favor, coloquem, assim, Paty, eu não vou conseguir, sei lá, algum dos tópicos. Feito é melhor que perfeito. Tá? Então, assim, não deu pra fazer exatamente 50 minutos? Conseguiu meia hora? Faça. É melhor. Porque pra criar rotina, a gente precisa ter constância. Muito obrigada, viu? Beijo!